Antes de meditar na Escritura, vamos conhecer aqueles que nos visitam pela primeira vez. Há alguém que nos visita pela primeira vez? Você só levanta sua mão para nós sabermos. Muito bem, não dá para ouvir o nome de todos, mas sejam muito bem-vindos. Deus os abençoe. Sintam-se bem aqui no nosso meio. Agradecemos a Deus pela bênção do testemunho, da missionária Daniele, É porque a minha é Daniela, aí eu acabo confundindo. Missionária Daniele, que nos desafiou de modo tão maravilhoso a estarmos meditando na pregação do Evangelho tão longe de nós. E hoje nós queremos pensar nisso. Pense você, aí com você mesmo. Você acha que a obra da missionária Daniele é responsabilidade somente dela? Você acha que a obra de pregar o Evangelho é responsabilidade só dos pastores e missionários? Você entende que essa é uma responsabilidade daqueles que são mais religiosos, digamos assim, e que eu que estou sentado aí não tenho a mínima responsabilidade com a obra de evangelização do nome do Senhor Jesus Cristo, da proclamação da salvação no nome de Jesus até aos confins da terra? Será que eu sou responsável? Você se sente, se percebe responsável por esta obra? Será que é só a irmã Gessina que é responsável pela obra de missões aqui na nossa igreja? Não, cada crente no Senhor Jesus Cristo é responsável pela expansão da pregação do Evangelho, da Bíblia Sagrada, da salvação em Cristo, até os confins da terra, aqui na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e nos países do mundo que ainda não ouviram o Evangelho. Por que nós somos responsáveis? Porque Deus, ele tem que ser glorificado em todas as nações. Mesmo que muitos não creiam, mas Deus tem que ser glorificado ali, isto é nossa responsabilidade. A igreja existe para a glória de Deus. Hoje glorificamos a Deus, entoando cânticos com o coração sincero e quebrantado. Hoje glorificamos a Deus, prestando atenção nos relatórios, orando, meditando agora na Escritura. São momentos de dar glórias a Deus. Mas também faz parte da nossa vida com Cristo a responsabilidade de enviar missionário, de sustentar missionário, de pregar o Evangelho, de realizar a obra que o Senhor Jesus deixou a nós. Se a nossa vida como crente se restringe somente ao ambiente eclesiástico da igreja, redundantemente falando, restringe somente a este ambiente aqui, a nossa vida de comunhão, a nossa vida de oração aqui, só entre nós, estamos incompletos. Somos crentes incompletos, cristãos defeituosos, falhos em alguma medida, porque a salvação que nos atingiu, ela também deve atingir outras pessoas que ainda estão perdidas, que Deus já sabe quem são e Deus vai lá, buscá-las, mas Deus elaborou um método, e neste método que está descrito na Bíblia, o Evangelho tem que ser pregado, a salvação no nome do Senhor Jesus tem que ser pregada, e nós como igreja somos a instituição responsável por isso. Não é a agência missionária, viu? Não é a responsável por isso. Não é uma escola, não é um seminário. A instituição responsável se chama igreja, a igreja do Senhor Jesus que somos nós. A responsabilidade de missões é de cada cristão. E nós queremos ver um personagem que se considerou responsável pela obra missionária no Antigo Testamento, e ele cumpriu o chamado que Deus deu a ele. Este homem foi Abraão. Abraão foi responsável pela obra missionária lá no Antigo Testamento. Abramos nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 12, do verso 1 ao 2. Gênesis, na verdade, do verso 1 ao 3. Gênesis 12, do verso 1 ao 3. Abraão foi responsável pela obra missionária na sua época, no seu tempo. Como? Primeiro, Abraão obedeceu à missão que Deus lhe deu. Como foi que Abraão foi responsável? Primeiro, ele obedeceu à missão que Deus deu a ele. Importante entender
que a proclamação da salvação no nome de Jesus, ela não começou no século XX. Ela não começou na Reforma Protestante no século XVI. Ela não começou com o nascimento de Jesus no século I. Nem começou com a instituição da igreja. A proclamação da salvação através do sacrifício de Cristo começou logo após o pecado. Em Gênesis capítulo 3, após o pecado, foi colocada a promessa de um descendente que esmagaria a cabeça da serpente, no caso ali o próprio Satanás, e o ato de esmagar a cabeça da serpente implica a destruição do promotor do pecado, que foi o maligno Satanás. Óbvio que a culpa do pecado entrar no mundo não é de Satanás, ele tem a responsabilidade dele, mas a culpa do pecado entrar no mundo é do ser humano, o homem, nós que escolhemos o pecado e reforçamos essa escolha do pecado todo dia, quando não nos arrependemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Abraão foi um homem que Deus escolheu para dele traçar um projeto de missões para todo o Antigo Testamento, para toda a antiguidade. Melquisedeque também foi um homem que Deus escolheu para proclamar a mensagem de salvação na antiguidade. Só que nós temos quase nenhuma informação sobre Melquisedeque, praticamente nada sobre Melquisedeque, mas talvez um dia, com o Senhor, se Ele quiser, Ele nos conta um pouco da história deste rei sacerdote que proclamou a salvação no nome do Messias, do descendente, que é Jesus. Mas Abraão é este homem, pecador, mas que Deus escolheu para dele fazer uma grande nação. Abraão obedeceu à missão que Deus lhe deu. Enquanto estivermos observando a história de Abraão, você deve pensar exatamente nisso. Qual foi a missão que Deus me deu? Para Daniele, foi pregar o evangelho em Madagascar. E ela está lá. Quer dizer, está aqui hoje. Mas ela volta para lá, se Deus quiser, em breve, né? E outros missionários estão aí nos campos que Deus determinou. Talvez daqui Deus levante outros para algum campo missionário. E, obviamente, é Deus que faz esta obra, né? O Senhor, com o poder dele, o Santo Espírito, que faz alguém rejeitar tudo da sua vida rotineira, da sua vida, vamos dizer, normal, para ir para outro tipo de vida específico e muito especial, que é a vida dos missionários. Quem dera todos nós fôssemos missionários, mas isso é algo que só Deus ele escolhe, e aqueles que são missionários são privilegiados no reino de Deus, né? No novo céu e na nova terra nós vamos ver isso muito bem. Mas olha Gênesis capítulo 12, verso 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus chamou Abraão para deixar as coisas mais importantes da sua vida. Abraão, ele vivia em Ur dos Caldeus de uma forma muito confortável, na Mesopotâmia. Ele era semita, descendente de Sem, e era da nação, da linhagem escolhida de Deus, dos 3 filhos de Noé. Ele era da linhagem escolhida dos semitas, e ele era um homem que tinha posses. Abraão era um homem rico. Abraão, quando vem de Ur da Mesopotâmia para Canaã, como Deus o chama a fazer isso, para fazer tal viagem, ele tinha que ter uma boa condição financeira, senão ele morreria no meio do caminho. Passaria por muitos desertos, não tinha um meio de locomoção como temos hoje na modernidade. Ele iria com animais de carga, iria com a sua esposa, iria com um pequeno exército e com uma pequena fortuna. Veja que Abraão era rico. Quando ele foi libertar Ló lá da investida de Sodoma e Gomorra, ele tinha um exército com 318 soldados, e ele venceu 5 reis. Ele era um homem rico. Veja que Abraão, ele chega no Egito e fala lá com o faraó. Ele não era qualquer homem.
Ele era um homem que tinha posses ao ponto de falar com um rei como Faraó no Egito. Abraão, ele estava, digamos assim, no status quase que de um rei, com as posses que ele tinha, com a riqueza que ele tinha e com o seu pequeno exército ali. E ele deixa a sua comodidade, ele deixa a sua idolatria, ele deixa o conforto, né, da Mesopotâmia para ir a uma terra que ele não conhecia. Se hoje isso é esquisito, você sair da sua terra para uma terra que você não conhece e morar ali, imagine para Abraão, né? Pelo menos hoje, pela graça de Deus, o missionário pode ir lá investigar o campo, né? Passar um tempo ali para ver como é o local em que você vai viver pregando o evangelho, ou noutra cidade, ou noutro país. Abraão não pôde visitar o local em que ele estaria. Talvez ele nem conhecesse que terra é essa, chamada terra de Canaã. Talvez nem conhecesse, mas ele foi para essa terra e foi com a sua família, deixou os outros parentes ali, numa viagem arriscadíssima, que levaria meses para ele chegar até Canaã. E talvez você ache que isso foi só com Abraão. Não, Abraão ele está seguindo um padrão de todo aquele que se responsabiliza pela obra missionária. Lá em Mateus 19, verso 29, nós lemos assim: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Jesus estava falando isso para os seus discípulos ali, motivando-os na obra missionária. Abraão fez basicamente isso. Ele deixou as suas raízes da Mesopotâmia para cumprir uma missão que Deus deu a ele, muito específica, a missão de se estabelecer num local e formar um povo. Porque no Antigo Testamento, nós não diríamos que Abraão foi um missionário. Diríamos que Israel era o missionário de Deus. O povo de Israel pregava a salvação em Jesus pela própria existência como povo de Deus. Eles proclamavam a mensagem de salvação no descendente, no Messias. Abraão, ele era aquele que estava formando este povo. Porque na antiguidade era difícil eles entenderem a mensagem de um Deus sem uma terra e sem um povo. Na cabeça do povo daquela época, o que a gente chama de cosmovisão, o entendimento que eles tinham naquele período da antiguidade, antes de Cristo, é que toda divindade tinha um povo, e todo povo tinha uma terra. Tanto que até durante o período greco-romano, quando um exército lutava contra outro exército de povos diferentes, na cabeça dos dois exércitos, suas divindades também estavam lutando num plano celestial deles lá na época. Isso era comum na cultura da antiguidade. E o povo que perdia significava que aquele Deus era mais fraco, o povo que ganhava na batalha, o Deus era mais forte. Era assim que eles pensavam na antiguidade. Ou seja, era necessário para que o povo antigo compreendesse a salvação no Messias, que é Jesus, era necessário um povo que tivesse essa fé, era necessário que esse povo tivesse uma terra, para poder, então, essa mensagem chegar aos outros povos da antiguidade. Abraão, ele percebeu a sua responsabilidade, obedeceu a Deus e cumpriu sua missão. Pecou, conhecemos a história de Abraão, não foi perfeito, mas ele seguiu em obediência à missão que o Senhor Deus deu a ele. A missão de Abraão não é igual a nós, certamente. A missão de Abraão foi muito específica, formar um povo, para que seja um povo missionário. Israel, o missionário de Deus na antiguidade. Nossa missão é um pouco diferente, porque a igreja, todos nós que compomos a igreja do Senhor Jesus Cristo, devemos ser missionários. Na atitude de entender que missões é uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua, e que todos nós temos que proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo aqui onde vivemos. A igreja, ela é colocada na Bíblia, representada na imagem de um luzeiro. A igreja é a luz no meio das trevas, é a coluna e o baluarte da verdade. A verdade sai da igreja de Jesus quando
ela ensina a Bíblia da maneira correta. A verdade sai da igreja do Senhor Jesus Cristo. Somos luz para pessoas perdidas, para pessoas destroçadas no álcool, destroçadas na imoralidade, perdidas nos seus próprios pecados. Somos luz para levar a esperança do Senhor Jesus Cristo para estes perdidos, a salvação e a vida abundante que só Jesus pode dar. Esta mensagem, irmãos, está nas nossas mãos e nós não podemos nos calar. Nesse sentido, temos também que fazer como Abraão, obedecer o chamado que Deus nos deu. Todo crente em Jesus tem este chamado. Você tem também. E você tem que perceber que é responsável para proclamar o evangelho aos perdidos, como também é responsável para sustentar a obra missionária, orando, investindo financeiramente na obra missionária, investindo até com a sua preocupação, atenção, melhor dizendo, já que você, às vezes ficamos preocupados durante a semana com muitas coisas da nossa vida particular, mas quando ficamos preocupados com a vida do missionário? Com o missionário que está doente ali, um missionário que tem uma necessidade aqui, eu me sinto responsável por aquele missionário. E se pensarmos nisso que eu estou falando e começarmos a orar por isso, vamos perceber que a necessidade na obra missionária ela é enorme. Enorme. É tão grande que nós não temos sozinhos aqui como igreja como suprir tamanha necessidade. Mas podemos orar e o Senhor pode nos usar mais e mais para suprir a necessidade da obra que é dele. Abraão precisava se desvencilhar da casa dos seus pais para cumprir a missão a qual ele foi chamado. Ele teve que renunciar à família. E naquela época, você casava, tinha filhos e ainda ficava na casa dos pais, ou pelo menos próximo, naquela época. Hoje isso não é muito aconselhável não, mas naquela época havia um patriarca e haviam seus filhos que casavam, como Jacó e os seus filhos, e vinham os netos. Quando aquele patriarca morria, aí surgiam outros patriarcas, que eram um pai dos pais, né? Mas hoje, na modernidade, não se usa muito este modelo. Olha Lucas capítulo 14, verso 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E aborrecer aqui, irmãos, significa amar menos do que se ama a Deus, amar menos do que se ama a Jesus. Jesus, ele é mais importante do que a nossa família. Consequentemente, a obra que o Senhor Jesus nos coloca é mais importante do que as nossas obrigações particulares. E talvez isso seja chocante para você, mas é nesse ponto que você tem que investigar a sua vida e ver se você se percebe responsável pela obra de evangelização do mundo. Você se vê responsável por esta obra? Não, pastor, não é responsabilidade minha. Não precisa dizer isso para mim. Não se preocupe, você não presta contas a mim. Se você não se vê responsável pela pregação do evangelho aos perdidos, fale para Deus. Converse com o Senhor. É a Ele que você presta contas. Eu sou só o mensageiro, eu só dou conta de mim. E cada um dá conta de si perante o Senhor. Olha ainda Lucas, capítulo 14, verso 33. Assim, pois, Lucas 14, 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Abraão renunciou uma vida confortável e tranquila, reiterando, Abraão, ele era um homem rico. Abraão, ele tinha um pequeno exército. Abraão, ele estava no status de um rei lá da região de Canaã e do próprio Egito. Ele renunciou seu conforto na Mesopotâmia para uma viagem perigosíssima e que ele não sabia onde ia dar a princípio, certamente depois ele percebeu, porque ele renunciou tudo o que tinha. Paulo também renunciou tudo o que tinha por causa de Jesus. Renunciar tudo o que se tem, irmãos, não é vender tudo e dar aos pobres, não é isso. Não é isso. Renunciar tudo o que tem não é você simplesmente deixar a sua profissão, deixar a sua vida de lado e ficar agora 24 horas na igreja orando. Também não é isso.
Se Deus lhe chamar para a obra missionária, renunciar a tudo que você tem. É você ir para onde Deus lhe enviar. Mas para aqueles que ficam na igreja, renunciar a tudo que tem, como Abraão renunciou, como Jesus ensina aqui, como Paulo fez na sua vida, é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Isso implica a obra missionária, a pregação do evangelho, o sustento dos missionários, oração por missões. Isto é, rejeitar tudo e colocar o Senhor no devido lugar dele nas nossas vidas como prioridade. Deus é prioridade nas nossas vidas. A obra do Senhor tem que ser prioridade nas nossas vidas. Se isso ainda não encaixou na sua mente, você que é crente no Senhor Jesus Cristo, arrependa-se do seu pecado e se consagre e faça o que Jesus quer, porque é Jesus que está dizendo isso. Jesus está dizendo algo que Abraão já fez na antiguidade. Esse é o modelo, é o modus operandi do servo de Deus na Bíblia. A obra do Senhor tem que estar à frente das nossas prioridades básicas. Deus chamou Abraão para dele formar um povo. Olhe de novo Gênesis 12, verso 2. Gênesis 12, versículo 2. E nós lemos aqui: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Esta grande nação seria o povo judeu. Como nós falamos na antiguidade, era necessário um povo para que as pessoas acreditassem que existia um Deus. Mesmo que os povos antigos tivessem deuses que nunca existiram, como Zeus nunca existiu, Apolo nunca existiu, esse Marduk nunca existiu, são só ídolos, imagens de escultura, mas tinha um povo ali, e aquele povo cria naquela imagem. Então, na cabeça deles existia um Deus, que não existia. Mas para que eles entendessem que havia o Deus verdadeiro, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, era necessário existir um povo, e um povo que adorasse ao Senhor. Esse projeto começou em Abraão. Esse é um projeto missionário para todos os povos da antiguidade. Atingiu os ninivitas, atingiu a rainha de Sabá, lá na Etiópia, provavelmente hoje o Sudão moderno e parte da Etiópia, e atingiu outros povos que talvez nem tenhamos conhecimento. Mesmo no cativeiro babilônico, o povo judeu exilado, estava lá Daniel, Ezequiel no meio da Babilônia, Daniel na corte, e muitos creram certamente ali pelo ministério daqueles servos, como observamos lá no nascimento de Jesus. Aqueles magos do Oriente, eles eram da Mesopotâmia, e eles não eram magos bruxos, eles eram embaixadores, eles tinham alto cargo de posição em nações da Mesopotâmia, e não eram só três foram os modelos de presentes, era uma grande comitiva, e eles vieram ver a estrela profetizada lá em Números capítulo 24, estrela que procede de Jacó, é uma referência ao Messias. Todos crentes em Jesus, baseado na pregação daqueles que estavam cativos na Babilônia. A nação de Israel foi este povo na antiguidade para proclamar a salvação aos perdidos. Hoje, a igreja do Senhor Jesus é esse povo. Olha o Salmo 96, verso 2. Salmo 96, verso 2. O objetivo missionário de Deus para Abraão estava nele formar uma nação de pessoas redimidas para proclamar a sua salvação. Salmo 96, verso 2 e verso 3 diz assim: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Era assim que Abraão e a nação de Israel proclamava a salvação aos perdidos no pecado naquele período, anunciando a glória de Deus no meio das nações. Um exemplo disso, a gente não vai aprofundar tanto, mas está em Êxodo, capítulo 18. Moisés, ele tira o povo do Egito por meio das 10 pragas, o milagre de Deus, o capítulo 12, a Páscoa, capítulo 14, a travessia no Mar Vermelho, e eles estão atravessando o deserto, e Deus realizando milagres, supre a água da rocha, supre o pão sobrenatural para aquele povo, e carne também, e então
ele encontra no capítulo 18 seu sogro Jetro, ou Reuel. E Jetro era um sacerdote midianita, que naquele momento o povo de Midian estava distante do Senhor. Jetro não era temente a Deus naquele momento. E então Moisés, encontrando ali Jetro, começa a falar, capítulo 18 de Êxodo, as maravilhas que Deus fez no Egito. Como Deus os libertou. O texto não fala, mas é muito provável que ele tenha falado da travessia do Mar Vermelho. É muito provável que ele tenha falado dos cordeiros que foram mortos na primeira Páscoa, simbolizando o sacrifício do Messias pelos pecados da nação de Israel. E é interessante que, se você ler bem o livro de Êxodo, no momento da saída, capítulo 12 e 13, muitos egípcios foram com Israel ao deserto. Por quê? Porque creram na mensagem do descendente, porque seguiram o povo de Israel na mensagem daquele cordeiro que foi morto e o seu sangue foi aspergido nas portas e nos umbrais, e quem matasse este cordeiro e passasse o sangue na porta e nos umbrais, aquele anjo da morte passaria por cima, daí o nome Páscoa, passaria por cima da casa daqueles que tinham um filho primogênito e os seus filhos não morreriam. Alguns egípcios fizeram isso. Isso não é mágica, não é místico, esse sangue não era místico nem mágico, mas era um símbolo do Cordeiro de Deus, que viria séculos e séculos à frente, morrer numa cruz pelos pecados dos homens. Perceba então, Israel anunciava isso, Moisés anunciou para Jetro. O que é que Jetro fez? Jetro, naquele momento, adorou ao Senhor, sacrificou um cordeiro em adoração ao Senhor. Tanto Moisés como os anciãos acolheram Jetro, e tudo indica ali que ele bendisse ao Senhor e creu no Senhor e no seu filho, o Messias, que viria morrer pelos seus pecados. Esse era o testemunho que Moisés dava com Israel e que toda a nação de Israel dava. Outros se converteram a partir desse testemunho, como, por exemplo, lá em Jericó, Raabe. O povo de Jericó ouviu de longe os milagres que Deus havia feito. Certamente eles tinham espiões e eles sabiam que havia esse povo que saiu do Egito. Isso foi notícia. Óbvio que eles não tinham jornal, como nós temos hoje, mas de alguma forma eles se informaram e o povo de Jericó estava trêmulo. Diz o texto que o povo se derretia de medo, se desmanchava de medo. Raabe ouviu isso, mas não foi só o medo que motivou Raabe, certamente ela ouviu também a mensagem sobre o descendente, e ela creu no Senhor ali, e diz lá em Tiago que ela foi salva. Por obras, em que sentido? As obras testificando da sua fé que a salvou. Percebe? Era assim que Israel proclamava a salvação. Olha ainda no Salmo 96, verso 13. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. O Salmo 96 não somente mostra o anúncio da glória de Deus, o anúncio da salvação, mas mostra também o anúncio de um juízo. Deus vem, ele vem julgar a terra no futuro, e ele julgará os povos. Baseado em quê? Fidelidade a Deus. Nações infiéis condenadas por Deus. Nações fiéis a ele serão levadas certamente para o céu, para o paraíso, para o novo céu e a nova terra. Olhe em Gênesis novamente, capítulo 17, versículo 1. Gênesis 17, verso 1. Para Abraão formar um povo para Deus, ele devia ser uma influência positiva, ou seja, ele tinha que dar um excelente testemunho, ele tinha que ser uma bênção, ele tinha que ser uma pessoa consagrada. Olha Gênesis 17, verso 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Era isso que Abraão deveria fazer para fundamentar as bases da nação de Israel. Anda na minha presença e ser perfeito. É o que nós devemos fazer também. Andar na presença de Deus. O que significa isso? Viver constantemente na presença do Senhor. Como? Em adoração, em oração,
em pensamentos, em canções, em intenções, nos projetos, e se Deus permitir, até nos sonhos, nós devemos pensar no Senhor nosso Deus. Ah, pastor, eu estou tão distante disso. Pois arrependa-se do seu pecado, porque é isso que Deus quer de cada crente no Senhor Jesus Cristo, que você constantemente esteja na presença de Deus. É possível fazermos isso perfeitamente? Sabemos que não é, mas isso não é desculpa para não vivermos como Deus disse para Abraão viver. Não é só para Abraão, é para todo o povo de Israel, é para toda a igreja viver na presença de Deus. Tentar pensar o que Deus quer, o que Deus gosta. Lá em Coríntios diz que nós temos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É gostar do que Jesus gosta, é estar interessado no que Jesus se interessa. Todos nós, eu sei que temos um projeto e um plano de vida. Todos nós. Talvez para mim seja mais fácil falar disso por eu ser um pastor. Mas todos os nossos projetos de vida, eles devem estar focados no projeto de Deus. Deus tem um projeto maior. O seu projeto pessoal, ele deve se subordinar ao projeto de Deus. Suas ambições, suas metas, seus desejos pessoais, eles devem ser submetidos à avaliação e à vontade de Deus. Até porque só vai acontecer se Deus quiser. Não tem para onde fugir, porque Ele é soberano sobre tudo. Mas você deve ter essa atitude. Isso é andar na presença do Senhor. E aí você faz o que Deus quer, o que Deus manda, não o que dá na sua cabeça. Ah, mas isso é uma vida muito triste. Isso é ser escravo. Eu não quero essa vida para mim. Pois é, quem pensa assim não conhece Deus. Não percebe o quanto Deus é bom. E viver a vontade de Deus é plena felicidade. Ah, não acredito. Pois é, te falta fé. Pois creia. E você vai ver como é bom viver com o Senhor e viver para a vontade dEle. Você vai perceber que viver na sua vida introspectiva, nos seus projetos e pensamentos, isso não gera felicidade, isso não vai gerar satisfação. Pelo contrário, é ir na contramão do que Deus quer para você, que é crente no Senhor Jesus. Se você fizer como Abraão, deixou lá sua terra, sua parentela, sua comodidade para servir ao Senhor, sem saber muito o que o aguardava. E ele foi confiando no Senhor. E Deus disse: anda na minha presença, comunhão com Deus, e ser perfeito. Perfeito aqui não significa sem pecado, mas significa seja obediente, seja maduro no seu andar comigo, Deus falando para Abraão. Seja obediente a Deus. Errou, confessa o pecado, pede perdão, se levanta e seja obediente. Errou 10 vezes pede perdão, fica de pé, se levanta e continua. E seja obediente. E o seu testemunho vai ser uma bênção para a proclamação do Evangelho, como também era o que Deus queria da vida de Abraão. Ainda em Gênesis capítulo 12, olha o verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja, através daquele homem, da família dele, todas as famílias seriam abençoadas. Em que sentido? Porque de Abraão viria o Messias, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que tivesse a fé de Abraão seria salvo como Abraão foi, pela fé, não por obras, fé no Senhor Jesus. Percebe? Da mesma forma é conosco, não muda. Nós também apresentamos a mensagem bíblica que abençoa e transforma a vida das pessoas. Não é mera religião, mas é realmente uma mensagem de transformação. É uma mensagem que evoca o poder sobrenatural de Deus para transformar a vida do pecador. E só Deus pode transformar a vida daquele que está perdido. E se você está perdido, arrependa-se do seu pecado. Se você não tem Jesus como Salvador, peça para que o Senhor lhe salve e arrependa-se, porque você não está bem com Deus. A ira de Deus está sobre você, porque você decidiu não obedecer à palavra de Deus, você decidiu não seguir no caminho de Jesus. Essa é a pior
e a mais triste e terrível escolha de um ser humano. Arrependa-se, é de graça, entende? Você não paga nada, né? Você simplesmente precisa ter um coração contrito e arrependido e confessar o seu pecado. E Deus não despreza corações contritos e arrependidos. Ainda em Gênesis capítulo 12, verso 4, partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Interessante, Abrão, ele não disse, Senhor, estou ocupado. Senhor, tenho outras responsabilidades. Senhor, eu tenho projetos pessoais na minha vida que eu tenho que alcançar. Ele não disse isso, né? Senhor, minha idade está avançada, não vai dar para eu ir. 75, tudo bem que naquela época a turma vivia um pouquinho mais, né? A expectativa de vida era maior, né? Abraão passou dos 100 anos tranquilo aí. No entanto, a despeito da nossa idade, nós podemos sim servir ao Senhor. Podemos sim servir ao Senhor. Abraão, ele obedeceu ao Senhor. Deus deu uma missão e ele obedeceu. O Senhor também nos deu uma missão. A missão de ser luz no meio das trevas. A missão de proclamar o Evangelho aos perdidos. A missão de sustentar a obra missionária. Mas para isso é necessário nos desvencilharmos das coisas desse mundo. É necessário você enxergar o que é prioridade para Deus, não o que é prioridade para você. E se você acha que isso é ruim, e se o que eu estou dizendo aqui impacta você, e você diz, não, pastor, já estou fazendo o suficiente. Olha, você tem que meditar na Escritura, orar e se arrepender. Nunca é suficiente. Nunca é suficiente o que fazemos para Deus. Irmãos, sempre estamos em débito. Nunca pagaremos o que devemos ao Senhor. Jesus pagou na cruz pelos nossos pecados. E mesmo que você doe toda a sua vida para a honra e a glória do Senhor, você ainda está devendo. Eu ainda estou devendo. Por isso temos que orar ao Senhor, refletir na missão que Deus tem para nós, nos percebermos, porque esta é a realidade de Deus para nós, que nós somos responsáveis pela obra missionária em todos os sentidos, responsáveis por orar pelos missionários, pela pregação do Evangelho, responsáveis pelo sustento financeiro dos missionários, nós como igreja. E alguns aqui, de modo especial, responsáveis em ir, levar o Evangelho aos perdidos. Em outro momento, observaremos mais sobre a vida de Abrão e como ele se responsabilizou e assim adorou ao Senhor na obra missionária no Antigo Testamento. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai amado, te agradecemos porque o Senhor nos tirou das trevas, não por merecimento nosso, não porque somos bons ou religiosos, mas o Senhor nos tirou das trevas pela tua graça, pelo teu amor, para nos fazer um povo missionário, um povo que proclama o teu evangelho aos perdidos, um povo obediente à tua palavra, apesar dos nossos pecados, um povo, ó Pai, que se esmera para que o teu evangelho chegue às partes mais distantes deste planeta. Pai amado, transforma a nossa mente e coração, para que sejamos este povo, a tua igreja, como o Senhor quer que sejamos. Quebranta o nosso coração, Senhor, nos faz tomar a mesma atitude que o teu servo Abraão, que está aí contigo, tomou naquela época. Abraão, um pecador sim, mas tomou a escolha correta, chamou a responsabilidade da obra missionária para si. Nos ajuda, Senhor Deus, a tomarmos a atitude correta, chamar a obra missionária como a responsabilidade nas nossas vidas e das nossas famílias. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Neste momento, irmãos, de oração silenciosa, você pode meditar no que foi exposto aqui na Escritura. Deus nos abençoe, Deus fortaleça a todos nós. Uma boa noite.